frente 1, módulo 37, lei dos senos, tá? Então, como trabalhar com a lei dos senos? Formulazinha também, ó. A está para seno do A, assim como B está para seno do B, assim como C está para seno do C, que, assim como o triângulo inscrito na circunferência corresponde a 2 vezes o raio. Então, vamos ao primeiro exercício do módulo 37. Determinar a medida do lado AB do triângulo ABC, sabendo que BC é 10 raiz de 2, o ângulo A é 30 e o ângulo C é 45. Eu já deixei o triângulo aqui para poder trabalhar, tá? Então, vamos lá. Determinar a medida do lado AB do triângulo ABC. Se eu quero a medida do lado AB, eu quero isso aqui, x. Sabendo que BC mede 10 raiz de 2, BC mede 10 raiz quadrada de 2. O ângulo A é igual a 30 graus. Então, olha lá, o ângulo A igual a 30 graus e o ângulo C igual a 45 graus. Então, é só ver quem é quem, tá? Então, vamos lá, ó. O vértice A, lado A. Vértice B, lado B. Vértice C, lado C, tá? Se o exercício pede o lado AB, eu quero justamente, ó, esse lado aqui, tá? Se eu quero esse lado, e eu tenho dois ângulos internos, eu faço a opção pela lei dos senos, tá? Então, o que diz a lei dos senos? A está para seno A, assim como B está para seno B, assim como C está para seno C. Então, o que temos? O A e o C. Não tem o lado B e não está pedindo. Então, eu vou trabalhar com A e C. Então, que formulazinha eu vou trabalhar aí, ó? Então, A está para seno do ângulo A, assim como o lado C está para o seno do ângulo C. E vou trabalhar com as minhas alternativas, com as minhas situações que tenho aí, tá? Então, vamos lá. Quem que é o lado A? O lado A é 10 raiz de 2. Seno do ângulo A. Quem que é o ângulo A? O ângulo A é 30 graus, então seno de 30, tá? Assim como, quem que é o lado C? É x. E está para seno do ângulo C. Quem que é o ângulo C? 45 graus. Então, agora, tenho tudo o que eu preciso para resolver meu exercício, tá? Então, é só complementar. Vou vir aqui, ó. 10 raiz de 2 está para seno de 30, eu sei que vale meio, tá? X está para seno de 45, eu sei que é raiz de 2 sobre 2. Faço extremos e meios, ó. Coloco um embaixo e faço extremos e meios. Extremos e meios. 10 raiz de 2 vezes 2 vai dar 20 raiz quadrada de 2. 1 vezes 1, 1. X vezes 2, 2x. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, tá? Nessa altura, o que eu faço? Aplico extremos e meios. Olha lá. 2x vezes 1, 2x. 20 raiz de 2 vezes raiz de 2, o que eu vou pôr, ó? 20 raiz de 2 vezes raiz de 2, tá? Então, 2x será 20 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4, que é 2. Cancelo, esse 2 está multiplicando, ele vem para cá dividindo, então eu posso cancelar. Então, x vai valer quanto? 20. Se foi dada unidade de medida, 20 centímetros. Ok? Exercício 2. Olha o que pede. Calcular o raio da circunferência circunscrita a um triângulo do qual se conhecem
Um lado A igual a 20 e o ângulo oposto A igual a 60 graus. Já deixei desenhado para facilitar. Então, eu quero calcular o raio da circunferência circunscrita. O raio da circunferência circunscrita é a circunferência que está desenhada fora do triângulo. Então, o que eu quero? R da circunferência circunscrita. Sabendo que um lado A é igual a 20 metros. Então, vamos lá, ó. Azão, Azinho. Bzão, Bzinho. Czão, Czinho. O lado A corresponde a 20 metros. E o ângulo oposto ao A corresponde a 60 graus. Tá? Então, o que ele pede? O raio da circunferência circunscrita. Formulazinha, tá? Eu tenho, ó, A seno A, assim como B está para seno B, assim como C está para seno C, assim como o dobro do raio. Então, se eu estou trabalhando com A, qual a formulazinha que eu vou usar? A está para seno do A, assim como o dobro do raio. Fórmula, tá? Então, o que estamos usando aqui? A lei dos senos, tá? Então, vamos lá. Quem é Azinho? 20. Está para seno do ângulo A. Mas quem que é o ângulo A? O ângulo A, 60 graus, tá? Assim como 2 vezes o raio. Então, tranquilamente, eu saio no valor do raio da circunferência circunscrita. Então, vai ficar 20 está para seno de 60, ele sendo um arco notável, eu sei que é raiz quadrada de 3 sobre 2. E 2 vezes o raio, tá? Posso aplicar aqui a meios extremos? 20 vezes 2, 40, tá? 1 vezes raiz de 3 e 2 vezes o raio, tá? Então, vai ficar 2 raiz de 3R, que é igual a 40. Se eu quero achar o raio, tá? Eu vou mandar o 2 raiz de 3 para o segundo membro. Então, vai ficar 40 dividido por 2 raiz de 3. Já sabemos que eu não posso ter denominador radical. Então, o que eu vou fazer? Racionalizar. O fator racionalizante é o próprio radical do denominador, tá? Então, vai ficar, ó, 40 raiz de 3 sobre 2 vezes. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9, que dá 3. Dá para simplificar quem, ó? 40 por 2 vai dar 20 raiz de 3 sobre 3. Não foi dada unidade? Foi metros. Então, esse raio mede 20 raiz de 3 sobre 3. Como é um exercício dissertativo, eu não tenho aí alternativa, ok? Muito bem. Seguindo nossa aula, vamos ver um exercício, o modelo do Enem da Unesp, tá? Interpretação. Então, vamos lá, ó. Uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície, às margens de um rio, e vê do outro lado do rio o topo do mastro de uma bandeira no ponto B. Então, vamos analisar o nosso desenho, ó. Uma pessoa se encontra aqui, tá? Aqui temos o rio, e ela vê do outro lado do rio o topo do mastro de uma bandeira no ponto B. Como objetivo de determinar a altura H do mastro, então, qual é a intenção do exercício? Calcular a altura do mastro, tá? Ela anda em linha reta 50 metros para a direita do ponto em que se encontrava e marca o ponto C. Então, ela está aqui, anda 50 metros e marca o ponto C. Sendo D o pé do mastro, avalia que os ângulos BAC e BCD medem 30 graus. Então, olha lá, D,
tá? É o pé do mastro da bandeira. Avalia que o ângulo BAC e BCD valem 30 graus. Então, ó, esse ângulo aqui mede 30 e esse ângulo aqui, ó, também mede 30, tá? Como mostra a figura. E o ângulo ACB vale 105. Então, ACB, esse ângulo aqui, mede 105, como mostra a figura. A altura H do mastro da bandeira em metros vale, tá? Então, de alguma forma, eu preciso achar aí o valor do mastro da bandeira, né? A altura do mastro. Então, vocês percebem que temos aí dois triângulos, tá? Eu tenho aqui, ó, o triângulo ABC e eu tenho o triângulo BCD. Então, temos que trabalhar de alguma forma para poder achar esse triângulo aqui, tá? Dá para perceber que o triângulo BCD, ele é um triângulo retângulo, porque isso aqui, ó, é perpendicular à altura. Se eu tenho um ângulo fixado, se eu achar o lado BC, eu trabalho com relação trigonométrica, seno, cosseno, tangente ou Pitágoras aqui nesse triângulo, tá? Então, de alguma forma, eu vou tentar achar esse lado BC, tá? Eu vou trabalhar nesse próprio desenho por conta do espaço, tá? Então, ó, inicialmente, eu vou trabalhar no triângulo ABC, usando o que nós vimos que é a lei dos senos. Por que a lei dos senos? Porque eu tenho dois ângulos internos. Veja bem, ó. Se esse é 30, esse é 105, eu tenho 135. Para somar 180, eu posso dizer que esse ângulo aqui mede 45 graus. Então, veja o que eu tenho, ó. Azão, Azinho. Bezão, Bezinho. O Czão, Czinho eu não preciso, tá? Então, desta forma, usando a lei dos senos, eu consigo achar esse lado aqui, ó. Certo? Então, o que eu vou pôr, ó? Azinho está para seno do ângulo A, assim como, quem que eu quero? Bezinho está para o seno do ângulo B, que eu acabei de achar, tá? Então, eu estou no triângulo ABC. Então, vamos lá. Quem que é Azinho? É quem eu quero. Quem é seno do ângulo A? O ângulo A, 30 graus. Bezinho, quem é Bezinho? 50. Seno do ângulo oposto ao 50, 45 graus. Ok? Então, vamos lá. Quem é o A? Quem eu preciso? Seno de 30, meio. 50 e seno de 45, já sei que é raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, agora, vou subir aqui, tá? Pra gente trabalhar desta forma aqui, extremos e meios, para poder achar o A. Então, ficou, ó, 2A é igual a quem? 100, ó, 50 vezes 2, 100, 1 vezes raiz de 2, tá? Eu vou aplicar extremos e meios, vou vir para cá, ó. Vai ficar 2 raiz de 2A igual a 100. Então, quem será A? 100 sobre 2 raiz quadrada de 2. Denominador raiz, eu vou racionalizar, tá? Percebem que a racionalização eu uso aí sempre, né, ó? Então, 100 raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4, tá? Que dividido, raiz quadrada de 4 é 2. Então, A ficará
100 raiz quadrada de 2 sobre 4. Dá para simplificar 100 sobre 4, que eu vou encontrar 25 raiz quadrada de 2 metros. Ok? Então, eu sei que essa medida aqui, ó, é 25 raiz quadrada de 2. Agora, eu termino usando o meu triângulo, ó, BCD. Certo? Então, agora, eu vou trabalhar no triângulo BCD. Então, eu tenho o ângulo, eu tenho quem que é esse aqui, ó? O cateto oposto, e esse aqui é a nossa hipotenusa, tá? Então, eu posso trabalhar com qual relação trigonométrica? Seno de 30, que é o quê? Corri, tá? Seno de 30 é um arco notável que vale meio, tá? O cateto oposto ao ângulo dado é a própria altura que eu preciso. A hipotenusa eu acabei de achar que é 25 raiz de 2, ok? Então, agora é só trabalhar, tá? Vai ficar, ó, 2H é 25 raiz de 2, H será 25 raiz de 2 sobre 2. Se eu dividir 25 por 2, eu vou encontrar 12,5 raiz quadrada de 2 metros, tá? Então, que alternativa no caso? Alternativa B. Então, veja bem, trabalhei com lei dos senos e também a trigonometria no triângulo retângulo aí. Tudo certo? Seguindo o nosso exercício número 4, tá? Também modelo do Enem. Olha o que diz o exercício número 4, tá? Vamos observar bem os detalhes. Um barco está preso por uma corda AC ao cais. Então, eu tenho o barco, tá? E ele está preso por essa corda AC ao cais do porto, através de um mastro AB de comprimento 3 metros. Então, olha lá, o que eu tenho aqui, ó? Um mastro de 3 metros, tá? E essa aqui é a corda AC, como mostra a figura. A distância em metros da proa do barco até o cais BC é. Então, o que ele quer? Ele quer X. Ele quer essa medida aqui, tá? Então, dá para perceber que eu tenho um triângulo e esse triângulo eu posso trabalhar com relação trigonométrica, lei dos senos, depende da situação que eu tiver, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Se esse ângulo é 135 e ele é suplementar a esse, eu posso dizer que aqui mede 45 graus, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que mais tenho. 75 mais 45, 120. Eu posso dizer que esse ângulo aqui, ó, mede 60. Tenho dois ângulos internos e ângulos notáveis. Eu posso trabalhar com a lei dos senos. Vamos ver o que eu tenho, tá? Olha lá. Se esse é o azão, esse é o azinho. O Bzão não tenho. E esse aqui é o Czinho, tá? Então, eu posso trabalhar aí com a lei dos senos. Então, vamos lá, tá? No triângulo ABC, eu vou trabalhar com a lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Depende do que eu tenho. Ó, Azinho está para seno A, Czinho está para seno C. Azinho está para seno A, assim como Czinho está para seno C. Tá? Então, dois ângulos internos, lei dos senos. Quem é A? X. Quem é seno do ângulo A? 75. Quem é C? 3. Quem é seno do ângulo C?
60, tá? Agora, eu vou parar numa situação, tá? Lembra que eu falei para vocês, sempre trabalhando com arcos notáveis. O que eu vou observar? O seno de 75 não é um arco notável. Então, de alguma forma, eu tenho que trabalhar com esse seno de 75, porque é o que temos em mãos, tá? Bom, mas nós já lembramos, nós já trabalhamos com adição e subtração de arcos. Como que eu posso trabalhar com seno de 75? Eu sei que seno de 75 é 45 mais 30. É a mesma coisa. Então, eu tenho o seno da soma, tá? Como que eu posso trabalhar com o seno da soma? Olha lá, seno A, cossa B, seno B, cossa A. O sinal que vem aqui é o sinal que vem de lá, tá? Eu posso dizer que o A vale 75 e o B vale 30. Então, agora é só substituir. Então, ficou, ó, seno de 45, seno de 45 vezes cosseno de 30 mais seno de 30 vezes cosseno de 45. Foi o que vimos há poucas aulas aí atrás, né? Então, vamos lá. Seno de 45, como um arco notável, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, eu sei que vale raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 30, meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, tá? Então, sei lá, ó. Em cima, embaixo, embaixo, em cima, embaixo, embaixo. Raiz de 2 vezes 3, raiz de 6, 2 vezes 2, 4. Raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Então, eu sei que isso aqui eu posso trabalhar como raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Muito bem. Então, agora, vamos dar continuidade ao nosso exercício, tá? Então, vamos lá. X está para seno de 75, mas quem que é seno de 75? É raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Assim como 3 está para seno de 60. Quem é seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Agora, temos que trabalhar numericamente aí da maneira como sabemos, né? Então, o que vamos fazer? Ó, vou subir meu exercício para cá, tá? Olha lá, um embaixo, extremos e meios, extremos e meios. X vezes 4, 4x. Uma vezes tudo isso, tudo isso. 3 vezes 2, 6. Uma vezes raiz de 3, raiz quadrada de 3, tá? Vamos agora multiplicar extremos e meios. Então, 4x vezes raiz de 3 dá 4 raiz de 3x. E 6 vezes raiz de 6 mais raiz de 2, eu posso dizer que é 6 que multiplica a raiz de 6 mais raiz de 2. Tá? Bom, quero achar o valor de x. Tá? Se tudo isso tá multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 6 que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4 raiz de 3. Ok? Sei que eu devo racionalizar. Qual que é o fator racionalizante? O próprio raiz de 3. Ok, ó. Vou vir aqui. Então, x vai ser igual, tá? 6 raiz de 6 mais raiz de 2 vezes 3. Então, temos que trabalhar aí, ó. 6 raiz de 3 vezes raiz de 6, eu posso dizer que é 6 raiz de 18. Mais 6 raiz de 3 vezes raiz de 2 dá 6 raiz de 6. Tudo isso sobre 4 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, tá? Que vai dar 3.
certinho? Então, agora é trabalhar a ponto de chegar à nossa solução, né? Raiz de 18, eu sei que é 6 vezes 3, 18, 9 vezes 2, né? Para ser exato, 9 vezes 2, mais 6 raiz de 6 sobre 4 vezes 3. Então, agora, ó, raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 6, 18, raiz de 2, mais 6 raiz de 6, sobre 4 vezes 3, 12. Certo? Vou pegar um papelzinho só para finalizar esse exercício aí, ó, tá? Então, como é que eu posso finalizar esse exercício? Dá para perceber que eu posso simplificar aqui, ó, tudo por 6, ó, por 6 e por 6. Então, 18 por 6 dá 3 raiz de 2, 6 por 6 dá raiz de 6 e 12 por 6 dá 2. Então, o que eu obtenho? 3 raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 2. Temos aqui a alternativa A, ok?